Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco do bairro Santa Olímpia, que pertence à cidade de Piracicaba, que tem 122 anos de cultura tirolesa e onde a gente mantém até hoje os nossos traços que os nossos antepassados trouxeram. Neste programa nós vamos falar sobre a religiosidade que nós mantemos no bairro, o trabalho comunitário, os projetos culturais como dança, como coral. Falaremos um pouco da história, falaremos também sobre essa parte da arquitetura que nos mantém até hoje. Como nós estamos aqui nessa praça com a igreja em estilo típico e o salão todo pintado, com mensagens e símbolos típicos. Espero que gostem e um bom programa. Quando os nossos antepassados vieram aqui para Santa Olímpia, há mais de 120 anos, eles trouxeram todas as características do jeito de viver de lá da Europa. Vieram da cidade de Trento e região. Na época pertencia ao Império Austro-Hungárico. Aí a partir de 1918 a região passou a pertencer geograficamente à Itália. A minha avó deixou por escrito o porquê que saíram de lá, que foi para fugir da guerra, da fome, né? E na época, como vocês já sabem, a Europa estava numa crise econômica muito séria, crise de conflito interno, crise econômica. Vieram aqui como uma esperança de uma terra nova para fazer América. Tinha uns pessoal aqui lá fazer propaganda para trazê-los para cá, né? Só que eles vieram como passageiros, não como migrantes, porque o governo austríaco era humilhante para eles, né? Saber que o povo estava migrando. Em 1877 chegaram juntos a família Stênico, Forte, Witt, Cristofoletti. E em 1882 chegou a família Corrêa. Eu acho a parte da história mais triste. Por quê? Eles eram de muita religião. E 24 de dezembro é véspera do Santo Natal. Eles sempre fizeram o seu presépio, sempre se reuniram em família, não contava. Agora eu chego numa terra estranha, dia 24, sem poder fazer nada. Sem conhecer a língua, sem conhecer pessoas. Aí eles foram para o Rio, do Rio foram levados para Santos e do Santos para Indaiatuba, que eles já tinham destino para ir. A Menoí já tinha um destino. A Nuna fala assim, que eles trabalharam muito. Na fazenda do Visconde de Indaiatuba. Aí vieram para Piracicaba, como colonos ainda, trabalharam onde que é a Exalc hoje. Compraram aqui em 1892, mas precisamente dia 20 de novembro de 1892. Mas pensa você, uma pessoa que vem de um país estranho, conseguir arrecadar um pouco de fundo para poder fazer isso. Era uma fazenda já com o nome de Santa Olímpia. A chegada na fazenda foi difícil, eles sempre passaram bem apertadinho, mas conseguiram sobreviver e fundar as famílias. Né? É importante mostrar de onde eles vieram e que nunca desanimaram. O importante está aí. O importante da vida é que você tem que lutar, nunca desanimar, apesar dos tropeços que vêm, que sobem, que
Eles tiveram, na época tinha muita doença, essa doença corriqueira, né? Matava muita criança, sarampo, essas coisas. E eles sobreviveram, foram atrás de buscar recursos e melhorou. Então, você tem que aprender isso com eles. Parece um pouco uma vila europeia porque ainda usa o conceito de vila que existe lá na Europa, onde que os núcleos familiares se localizam um distante do outro e aí as famílias começam a crescer em volta deles. Os pais, os filhos, os netos. E também por nós estarmos longe dos centros e não terem influência, os nossos antigos foram replicando o que eles tinham lá na Europa. E ficando distante, com os projetos de arborização e também pelo relevo e pela localização, ele tem essa característica de não parecer a cidade de Piracicaba, e sim um lugar diferente. É interessante que hoje o bairro está passando por um processo de implantação de um turismo cultural e nós começamos a fazer o levantamento porque hoje nós temos muito forte essa parte da proteção da cultura da gastronomia, a parte da cultura das danças, dos corais, e nós começamos a verificar essa parte também da parte da arquitetura, o que nós poderíamos resgatar, que os nossos velhos não puderam trazer. Só que através de pesquisas de amigos nossos de mestrado, de trabalho de conclusão de curso, foi feito um levantamento no bairro, que o bairro se assemelha em 80% como uma vila europeia, de onde que os nossos velhos vieram. Não muitas vezes pela arquitetura em si, mas pelo jeito de viver, pela posição, a igreja no centro, os núcleos familiares em volta, sempre como a base principal a igreja e a religiosidade. Mas também a construção das nossas casas, por mais que nós construímos sem verificar o que acontecia lá na Europa, quem são os construtores das casas são os moradores do bairro, os pedreiros, que aprenderam com os seus pais, que aprenderam com seus avós, então tem muito essa característica. A casa típica tirolesa, no caso, não é muito diferente do que nós temos hoje. A casa típica tirolesa é o seguinte, uma casa com telhado de 2 águas, com a pintura em cor clara e flores. Então, 95% das casas tem esse estilo e hoje a gente faz um projeto para retomar essa parte, voltar a pintar as casas de cor clara, voltar a fazer os jardins. Então, quando você passa nas casas onde tem jardim, tenha certeza que é uma noninha e um noninho que vivem lá, porque eles trouxeram essa cultura enraizada dos seus pais e dos seus avós. Isso aqui como que era um quarto do tempo dos romanos, inclusive até que eu era criança, até a década de 60 era assim mesmo. Puxão de palha, o berço do lado do mesmo jeito aqui, sabe? Era uma vida muito, sacrificada, uma vida bastante simples e por serem bastante pobres, eles praticavam muito mais a solidariedade. A praça ela foi refeita em 2005 aproximadamente e ela foi feita num projeto por uma arquiteta que fez o trabalho de pesquisa lá na Europa da nossa região. Toda a praça é em estilo tirolês e um projeto de praça seca. Na Europa é muito disso, onde que tem muito dessa parte dos pisos, muito parte dessa parte das fontes. A fonte que tem na praça, pode ver que sempre tem o símbolo tirolês, em cima tem a águia, que é a representação do nosso império, da nossa região. Então foi toda projetada nesse conceito, para remeter essas coisas, remeter o que os nossos velhos não puderam trazer de lá. Os nossos velhos o que trouxeram, vamos imaginar, pai, mãe, 11 filhos adultos, para mudar de um país para o outro, trouxeram só um baú. Tamanha fome, tamanha o sofrimento. Então imagina quantas coisas que ficaram lá que eles não puderam trazer. Então seria isso, é um trabalho nosso cada vez mais fomentar e proteger. Além disso, da parte da arquitetura, tem essa paisagem cultural do bairro. Hoje nós estamos resgatando os parreirais que os nossos velhos trouxeram. Então hoje são plantados mais de 20 mil pés de uvas,
para criar esse cenário. Criar esse cenário para os visitantes? Não. Criar esse cenário para nós, para o nosso jeito de viver. O trabalho comunitário da comunidade geralmente começa na igreja. Lá é dado o recado. Vai acontecer isso, convocamos o povo. Inclusive a festa polenta, que é uma festa da associação, a convocação é feita na igreja. Festa da polenta, ela acontece em julho. Ela é feita bem nessa época porque a culinária ela é bastante forte e ela se adapta melhor ao inverno para onde nossas culturas, e junto com as festas a gente tem a oportunidade de mostrar dança folclórica, mostrar o coral típico nosso, a culinária nossa. A festa polenta, que envolve mais da metade da população, muito mais, nós somos 930 mais ou menos por aí, mas envolve mais de 500 pessoas. Depois nós temos na terça-feira de carnaval, essa já é tradição, já é centenária, que é a cucanha, que no dialeto significa fartura. É uma mistura de linguiça, ovo, queijo, cebola, junto com a polenta, que é uma comida bastante popularizada. Quando que eu era criança, na época os jovens pegavam um carvão e eles iam pintar as mulheres. Aquelas que escapavam, elas eram doidas, eles pegavam de qualquer jeito mesmo, entendeu? E era uma coisa restrita à comunidade. Para toda a cultura, eu acho que tem uma época de extravasar um pouquinho as vontades da gente. Você não pira, então se pintavam. Aí começaram a usar uma tinta mais moderna, começaram a fazer mal para os olhos, entendeu? Eles aboliram isso aí. Depois, um dia, estavam fazendo a cucanha, acharam o barro, acharam uma coisa interessante e pegou. Mas o sentido é o mesmo, é extravasar. Hoje, o casarão, que é a sede da associação, ela foi adquirida em 1998 aproximadamente, que ela foi a primeira casa construída em alvenaria do bairro. Depois foi construída a primeira casa, que é a casa que hoje faz parte da associação e que vai ser construído um museu. Hoje já nós temos as peças, mas que vai ser transformado num centro cultural. E é interessante que quando nós começamos a fazer o trabalho do resgate histórico para fazer a restauração da casa, nós começamos a verificar evidências que a arquiteta que começou a comparar com os casarões e casarios que existem em Piracicaba, na região, não começava a fechar as informações, porque tinham objetos e detalhes que não eram de uma cultura local piracicabana ou do estado de São Paulo. E aí nós começamos a buscar o resgate. Então, como nós temos uma relação muito forte com a terra de onde que nós viemos, e muitas vezes nós estamos sempre viajando para lá, nós passávamos no bairro de onde que os nossos velhos vieram, de 1882, e começamos a fotografar. E muitas coisas que nós fotografamos lá, nós começamos a comparar com a casa aqui. Por exemplo, hoje o que nós temos lá do parapeito, todo em cimento, antigamente era tudo em madeira, que nós resgatamos de foto. Resgatando das fotos, nós fomos ver que lá na Europa também tinha isso. As colunas da nossa casa, da casa da associação, é a mesma coluna que existe na igreja de Romagnano, de onde que os nossos velhos vieram. Então tudo isso, através do resgate, a gente está criando uma consciência diferente, sabe? Hoje todos os estabelecimentos que estão surgindo aqui em Santa Olímpia são no conceito típico. Um restaurante típico, uma cafeteria típica, uma cervejaria típica, porque a gente está criando isso para cada vez mais fortalecer a nossa cultura. Para uma pessoa, um visitante que venha no bairro, ele olha e fala, caramba, que lugar gostoso do pessoal morar, e não queira depredar, mas queiram, tipo assim, proteger, fala, putz, mantenham isso.
Então é um trabalho que nós estamos fazendo com essa parte, principalmente da arquitetura. Então são coisas que nós fazemos perante ao bairro, perante a nossa cultura, para cada vez mais fortalecer e a gente não perder tudo isso que os nossos velhos vieram e trouxeram. A origem do nosso dialeto, ele remonta antes da Idade Média, né? Aí ele foi sofrendo bastante influência. Quando que os nossos avós saíram de lá, ele sofreu 90% da influência da língua italiana. Como que ele saiu de uma região de fronteira, tem influência da língua alemã, a germânica e a francesa. O que barrou a gente falava tudo dialeto, tudo, com as crianças também. Na época, o Valdemar, quanto ano será? 45, 44 anos atrás, uma coisa assim. A escola pediu para a gente parar de falar. Na Segunda Guerra Mundial, foi proibido. E a escola pediu para a gente parar de falar. Foi aí que perdeu um pouco. Então você não podia mais falar, porque a professora falava que interferia lá na escola. E também teve umas restrições, né? E foi aí que parou, mas senão todo mundo falava dialeto. Agora as crianças, muitas entendem. Fizeram um cursinho aí, vamos ver se volta agora, né? Agora vai. O dialeto. Tem essa preocupação. Porque é uma língua. Aí eu falei, até nós falamos na escola aquele dia. Nós vamos perder a nossa para aprender outra. Tem sentido, né? Mas foi a escola. Então. Antigamente nós tínhamos a primeira igreja, que foi construída em aproximadamente 1900. E aí a família cresceu, a igreja estava ficando pequena e começaram a construir essa igreja. E o interessante é que essa igreja, por ser uma zona rural, na época, onde tinha aproximadamente 400 moradores, ela foi considerada a catedral rural de todo o estado de São Paulo. E é interessante que a igreja ela foi construída por pedreiros que vinham da cidade de Piracicaba. Só que toda a parte de preparação era feita pelos moradores. O morador trabalhava na roça, chegava à tarde, já arrumava todas as pedras, todos os tijolos pros pedreiros para ajudar a construir. A nossa parte, quem era mais fraquinho, bardeava a água, que tinha uma bica, e a gente enchia para eles durante o dia não ter que se esforçar, né, procurar bardear água. E a gente forrava o local dos pedreiros com tijolos. Uma turma, quando no baixo, quando no alto, você puxava com corda. Tudo isso é para colaborar no trabalho deles. Nessa época que os pedreiros da cidade vieram fazer isso, a gente fazia almoço, comida nas casas. Hoje era meu dia, fazia almoço e janta para eles, levava lá para eles. Então tinha também esse trabalho comunitário. E tem um fato interessante que na frente da igreja, todo o alicerce, todas as colunas, ela é feita em pedra, que saía da roça de onde eles trabalhavam. O nosso bispo, quando veio ver, ele falou bem assim, vocês vão fazer a coluna de pedra, mas eu não quero que a pedra seja cortada. Então, como funcionava? Então, os pedreiros tinham que se adaptar as pedras, colocar as imperfeições para o lado de dentro, para que não tirasse nenhuma imperfeição da pedra, para mostrar que das terras saiu e da terra ficou. E os pedreiros fizeram esse trabalho, ajeitaram para cá, para lá, para não precisar cortar nenhuma pedra, para trazer como estava lá na roça. Até que você ter uma ideia, ela foi começada no 53, inaugurada no 56. Orgulho de ter visto um trabalho assim realizado em tão pouco tempo. Ela foi inaugurada 29 de abril de 56, que foi um dia que um frei da comunidade completou 50 anos de padre, Frei Leonardo. Mas eu acho que o povo sem cultura, sem história, é morto. Eu acho que a preocupação é bem essa, é mostrar a cara do bairro no sentido da cultura, da culinária, tudo, né? Das danças, é mostrar a nossa cultura em todos os aspectos. Eu amo
como isso aqui, né? Isso aqui é uma tranquilidade. Eu acho que para quem não tem essa direito, oportunidade, sei lá o que eu vou falar, que pelo menos busquem nos seus lugares a harmonia, a compreensão, a tolerância e busquem resgatar a história de vocês, a cultura de vocês, a família de vocês, que o que vale na vida é isso aí, é viver em paz. E não ensinar a sempre haver fede, ela orar sempre, não haver paura da vida. Grazie a tutti. Obrigado a todos.